Saudações, meu nome é Jeff Clackey, e estou aqui para relatar minha experiência quase fatal. No início de 2013, contraí uma infecção conhecida como Mera, uma bactéria poderosa que ceifa muitas vidas nos Estados Unidos. Submeti-me a tratamento com antibióticos, mas em fevereiro daquele ano, percebi que estava lutando contra algo muito mais sério. Apesar dos esforços para combater a infecção, acabou sendo necessário realizar uma cirurgia na minha perna. Após uma estadia de 7 longos dias no hospital, finalmente fui liberado em 6 de abril de 2013. Durante o processo de recuperação, minhas costas ainda estavam me causando desconforto, mas eu podia caminhar com a ajuda de analgésicos. Em uma noite em particular, apesar da dor, decidi sair para um encontro. Tomei alguns analgésicos para aliviar o desconforto, mas mesmo assim, a dor persistia. Tomei mais alguns, e então mais alguns, enquanto me preparava para a noite. Não percebi que já tinha tomado 4 até que, após cerca de 45 minutos, comecei a me sentir enjoado. Corri para o banheiro, onde passei a vomitar violentamente, enquanto suava profusamente. Sozinho em casa, continuei vomitando até não ter mais nada em meu estômago. Então, uma dor aguda como uma facada começou a me atormentar, deixando-me prostrado no chão, ofegante e ainda nauseado. De repente a dor desapareceu completamente. Envolto em um transe de ausência total de dor, meus olhos desceram lentamente até que a visão do meu próprio corpo, inerte sobre o frio azulejo do banheiro, entrou em foco. Nesse momento surreal, uma espécie de calma sobrenatural se apoderou de mim, uma calma que jamais havia experimentado em vida. Quase que instantaneamente, vi-me cercado por um fascinante túnel de luz, um corredor cintilante que parecia se estender infinitamente. Dentro dele, uma força invisível me impulsionava para a frente, mas curiosamente, não havia sensação de vento ou resistência, apenas um movimento puro e uma aceleração que desafiava minha compreensão física. A jornada através desse túnel era acompanhada por uma mistura de emoções e pensamentos. Será este o momento final? Questionava-me internamente, enquanto uma paz indescritível começava a tomar conta de cada fibra do meu ser. A sensação de ser impulsionado era tão extraordinária quanto desconcertante, uma experiência que desafiava todas as leis naturais que conhecia. E então, tão repentinamente quanto começou, a viagem chegou ao fim. E eu me encontrei em um local cuja beleza ou escuridão desafiava qualquer tentativa de descrição terrena. Era um espaço de vastidão incompreensível, envolto em uma escuridão profunda, mas não era uma escuridão ameaçadora. Pelo contrário, havia uma serenidade nesse vazio, um silêncio que falava diretamente à alma, um convite para entender a existência de uma maneira que a vida terrena jamais permitira. Não havia estrelas, nem luz visível além daquela que eu havia atravessado. Mas o espaço não era menos magnífico. Era como estar suspenso no vácuo do espaço, longe de qualquer corpo celeste. Mas ainda assim sentir-se parte de algo infinitamente maior. A ausência de luz não significava ausência de vida ou beleza. Ao contrário, parecia ser a tela perfeita para uma forma diferente de percepção, uma que transcendia a visão e tocava algo mais profundo, mais intrínseco. Nesse momento, percebi a natureza transitória da existência humana e a insignificância das preocupações terrenas diante da imensidão do universo. A serenidade desse lugar desconhecido trazia consigo uma nova compreensão da vida, uma perspectiva que me enchia de um sentimento de unidade com o todo, uma conexão indissociável com o universo. A reflexão sobre minha vida passada, as escolhas feitas, os caminhos percorridos, tudo parecia pequeno e ao mesmo tempo infinitamente significativo, pois cada momento tinha contribuído para me trazer aquele ponto de transição, um limiar entre o conhecido e o desconhecido. Ali, em um espaço que parecia suspenso fora do tempo e da realidade comum, eu me encontrava frente a frente com 3 seres de uma presença quase etérea. O cenário era envolto em uma luz suave, que não parecia vir de uma fonte específica, mas sim irradiar de tudo ao redor, banhando o lugar em um brilho sereno que acalmava o espírito imediatamente. Na minha frente, um pouco mais destacado dos outros, estava um ser que, por sua postura e pela maneira como os outros 2 se posicionavam em relação a ele,
Dava-me a impressão de ser o líder ou alguém de importância superior. Este, que eu intuía ser o líder, tinha uma estatura imponente, porém não de uma maneira que intimidasse. Seus olhos transmitiam uma sabedoria infinita, e seu semblante era de uma serenidade inabalável. Vestia-se com tecidos que pareciam tecer luz e sombra, movendo-se com ele de uma forma que desafiava a lógica, criando uma aura de mistério e poder. Os dois seres que o acompanhavam, situados um de cada lado, embora menos imponentes, compartilhavam da mesma natureza extraordinária. Suas feições eram de uma calma profunda, quase como se estivessem em constante meditação, e seus olhos refletiam uma bondade pura. O ar estava carregado de uma expectativa silenciosa. Eu sentia meu coração bater num ritmo mais lento, como se o tempo ali operasse de acordo com outras regras. A sensação de tranquilidade era tão intensa que parecia quase tangível, como se pudesse estender a mão e tocá-la. Não havia medo em mim, nem ansiedade. Apenas uma curiosidade pacífica e um sentimento de estar exatamente onde deveria estar naquele momento. Foi uma longa jornada até aqui, não foi? A voz do líder, embora suave, ressoava com uma autoridade que parecia ecoar nas profundezas da minha alma. Ele falava como se soubesse de todas as estradas que eu havia percorrido, de todas as escolhas que fizera para chegar até aquele instante. Eu assenti, incapaz de encontrar palavras que pudessem expressar adequadamente a magnitude do que sentia. Sim, foi. Mas sinto como se todo o caminho tivesse me conduzido até aqui. Assim é para todos que chegam a este lugar, respondeu o ser à direita, com uma voz que era como música, leve e reconfortante. Cada jornada é única, mas o destino final traz uma verdade universal. E naquele momento, diante desses seres de luz, eu compreendi algo fundamental sobre a existência, sobre os caminhos que escolhemos e sobre a paz que vem com o reconhecimento de que cada passo, cada desafio enfrentado, nos conduz a uma compreensão maior de quem somos e do que podemos ser. A conversa se desenrolava, não apenas em palavras, mas em uma troca de sentimentos e pensamentos que transcendia a comunicação verbal. Um diálogo de almas. Ao revisitar minha experiência na Terra, percebi que tudo o que valorizava, como minha família, meus filhos e minhas posses materiais, começaram a desaparecer. No entanto, isso não me preocupou. Parecia mais um sonho do qual eu havia acordado. A única coisa que permaneceu firmemente em minha memória foi meu filho de 4 anos. Ele era a âncora que eu precisava para enfrentar a experiência transcendental que vivenciei. Naquele instante singular, enquanto eu avançava por esse território desconhecido, sentia que estava deixando para trás todos os vínculos que me prendiam à realidade terrena. Ao me encontrar cara a cara com esses entes extraordinários, a experiência transcendia qualquer descrição terrena de divindade ou paraíso que pudesse ter sido narrada ou imaginada. Era uma sensação além do extraordinário, a mais elevada e profunda que já tive o privilégio de sentir em toda a minha vida. Nesse momento, começamos a olhar para trás, em uma espécie de revisão da minha vida. Era como se eu estivesse assistindo a um filme da minha existência, sem ter o poder de pausar ou alterar o roteiro. O ente que se posicionava à minha frente tinha um ar de serenidade e autoridade que imediatamente me fazia perceber sua posição de guia ou líder entre eles. Seu olhar, penetrante e ao mesmo tempo acolhedor, parecia sondar as profundezas da minha alma, iniciando um diálogo sem palavras, mas cheio de significados. O que aprendeu com a vida que viveu? Sua voz ressoou em minha mente, não como uma pergunta invasiva, mas como um convite à reflexão. Os outros 2 seres, postados um de cada lado, complementavam essa sensação de estarem ali para assistir e, de alguma forma, ajudar na minha compreensão daquilo que eu estava vivenciando. Embora menos imponentes que o líder, suas presenças eram igualmente pacíficas, emanando uma tranquilidade que ajudava a aliviar qualquer vestígio de ansiedade ou receio que pudesse surgir em mim. O ambiente ao nosso redor era indescritivelmente belo e, ao mesmo tempo, simples. Não havia adornos extravagantes, mas uma beleza natural e pura que excedia qualquer paisagem terrestre. Era como se estivéssemos suspensos em um espaço atemporal, onde a luz suave e difusa iluminava sem fonte visível, criando um cenário que era ao mesmo tempo real e onírico. A cada passo da revisão da minha vida, percebia o quanto cada escolha, cada erro,
e cada acerto haviam sido fundamentais para me trazer até aquele ponto. Os seres à minha volta não julgavam, apenas observavam, e às vezes faziam perguntas que me levavam a profundas reflexões sobre amor, perda, alegria e arrependimento. Nesse processo, um dos seres ao lado começou a mostrar cenas da minha vida que eu havia esquecido. Momentos de bondade e compaixão que haviam tocado a vida de outros. Veja como suas ações influenciaram mais do que imagina, disse ele, sua voz cheia de um calor que preenchia meu ser de uma gratidão imensurável. Embora não pudesse intervir ou alterar o que via, essa jornada pelo passado não era dolorosa. Era uma aceitação pacífica de tudo o que havia sido, acompanhada por uma compreensão crescente de que cada momento tinha seu valor e importância. Estava claro que, embora não pudesse mudar o passado, o entendimento e as lições aprendidas naquela revisão seriam cruciais para o meu caminho adiante, onde quer que ele me levasse. E assim, diante desses seres de luz, em meio a um ambiente que desafiava a descrição, minha mente e coração se abriram completamente à experiência, mergulhando em uma introspecção profunda que iria moldar a essência do meu ser para sempre. Preciso passar por esse processo para que eles comecem a revisão da minha vida. Foi isso que se apresentou diante de mim. Os dois que estavam à frente se deslocaram para minha periferia, enquanto o outro permaneceu diante de mim e começou a dialogar sobre tudo o que eu estava testemunhando na revisão da minha vida. Se eu tivesse agido corretamente, ele me parabenizaria. Diria que fiz um excelente trabalho, que é assim que as coisas funcionam ali. Se eu tivesse ajudado alguém, se tivesse dado para os desfavorecidos, não apenas sentiria a alegria de dar, mas também experimentaria o que eles sentiram. Isso foi intrigante para mim. Sentir a gratidão que a pessoa sentiu por eu ter ajudado. Agora, por outro lado, se eu tivesse feito algo errado, não haveria repreensão. Apenas uma leve chamada de atenção, indicando que deveria corrigir isso na próxima vez. Basicamente, eles plantaram em minha mente a ideia de que a próxima oportunidade não seria a mesma vida que eu acabara de deixar. Haveria outra vida na qual eu poderia aplicar essas lições. Então, era como se chegasse a hora de enfrentar isso e sentir toda a dor que causei. Reconheci que havia feito algumas coisas ruins para pessoas pelas quais não pedi perdão antes de morrer. Isso era algo que, até aquele momento, eu não tolerava, mas era considerado normal. E isso fazia parte do que esses seres estavam me mostrando também. Chegarei a isso em um momento. Cometendo algumas ações inadequadas não foi a leve chamada de atenção que me deixou zangado, mas sim, o fato de eu as ter cometido. Fui tomado pelo remorso e pela sensação de ter causado dor nos outros. Depois que me acalmei, após a revisão da minha vida, chegou o momento de me expressar. Era hora de relatar como foi a revisão da minha vida e o que eu tinha a dizer sobre mim mesmo. Foi quando comecei a falar, expressando minha raiva e o peso do pensamento sobre meu filho pequeno, deixado sozinho neste mundo sem a presença paterna. Ele era minha prioridade, meu objetivo ao retornar. Eu lhes disse: vocês me enviaram para lá, mas nunca me mostraram como viver. Agora dizem que fiz tudo errado. Se eu ficar com vocês, ótimo, pois é o melhor sentimento que já experimentei. Isso significa que estou prestes a reencarnar, voltar ao mundo como uma criança e aprender novamente as lições que negligenciei. Se for mandado de volta, tudo bem, porque é o melhor sentimento que já tive. Se me ensinarem como viver, farei certo desta vez. Ao proferir essas palavras, senti como se o céu se abrisse, e uma miríade de vozes ecoou na escuridão respondendo. Cada uma dessas vozes, enquanto os três seres diante de mim falavam, parecia se conectar comigo. Foi assim que tudo aconteceu. Sim, vamos enviá-lo de volta. Mesmo assim, é necessário que você nos faça uma promessa de que, ao revisitar este conhecimento que estamos compartilhando contigo, você o disseminará pelo mundo. Você deve informar as pessoas sobre este conhecimento que estamos prestes a te conceder, pois a humanidade está à beira da destruição e estão nos levando a crer que estamos exercendo nosso livre-arbítrio. Estas foram as palavras que os três seres me dirigiram simultaneamente. Estou adquirindo conhecimento desses seres enquanto eles se comunicam comigo, e transmito ao ser principal, a quem me refiro como o ser primordial, o que estou prestes a dizer, seja verbalmente ou mentalmente,
já que toda a comunicação ocorreu de forma telepática, sem palavras ou manifestações físicas, inclusive minha própria forma física. Deliberadamente verifiquei minha visão periférica para detectar meus membros, mas nada estava lá. De qualquer forma, os seres começaram a me transmitir. Oh, tantos deles, incontáveis seres compartilhando este conhecimento comigo. Eu me vi mentalmente incapaz de lidar com o dilúvio de vozes, e eles me advertiram para não tentar compreender naquele momento. Lembraria quando retornasse. Assim desisti de tentar compreender, pois o volume era ensurdecedor, mais alto do que o trovão, e parei. Concentrei-me neles enquanto continuavam a inundar minha mente. Paralelamente, os três seres alertavam sobre o rumo destrutivo da humanidade, sendo empurrada para um padrão de pensamento predefinido, enganados a acreditar que temos controle sobre nossas escolhas, quando na verdade não temos todas as opções diante de nós. Desde 2013 tenho testemunhado o mundo agindo com base em decisões limitadas, muitas das quais foram previstas pelos seres. Eles enfatizaram a necessidade de despertarmos para nosso verdadeiro potencial, que somos mais poderosos do que imaginamos, contrariando a crença de que somos criaturas fracas e destrutivas. Este despertar, afirmaram, transformará o mundo para melhor, começando dentro de cada um de nós. Além disso, eles me instruíram a concentrar meu amor naquilo que é mais importante para mim neste plano terrestre. Assim comecei a focalizar meu filho, a única âncora que restou após minha experiência de quase morte. Lembrei-me dele e de todo o amor que compartilhamos, e de repente, voltei ao meu corpo, no chão frio do banheiro, com a dor ainda presente, mas atenuada em relação à experiência anterior. Ao despertar, senti como se tivesse sido tocado por uma divindade, uma sensação milagrosa e maravilhosa. Retomo frequentemente que dancei com a morte e foi uma experiência sublime. A partir desse momento, comecei a perceber uma maior consciência intuitiva, a capacidade de visualizar auras e discernir as intenções das pessoas através de seus olhos. Iniciei um caminho de cura, utilizando essas habilidades para ajudar os outros e desenvolvi uma afinidade renovada com a natureza. O retorno foi o ponto inicial de uma jornada em busca do entendimento do poder e do conhecimento que me foi transmitido durante minha experiência transcendental. Portanto, iniciei minha jornada em busca de reencontrar aquele estado de ser onde o amor, a alegria e a paz transbordavam em mim. Nessa busca, me aventurei por diversas experiências, incluindo o uso de DMT e cogumelos mágicos, mas foi a prática da meditação transcendental que, com o tempo, provou ser o caminho de volta àquele estado sublime. Foi através dela que despertei minha Kundalini e tive um encontro marcante com uma presença que sempre esteve comigo, embora eu não soubesse seu nome. Esta entidade começou a comunicar-se comigo. Sua voz suave tornou-se um guia nos meses subsequentes, orientando-me em cada passo a seguir. Importante frisar que naquela época, eu enfrentava diversos desafios. Minhas costas estavam lesionadas. Eu estava desempregado e meu único patrimônio era a casa onde vivia. Nesse período, a única ajuda que recebia vinha daquela voz e da fé na providência divina. Em um momento de necessidade financeira, quando tudo o que eu possuía estava em jogo, a voz sugeriu que eu fosse ao cassino. Embora cético, uma série de eventos fortuitos, incluindo o empréstimo inesperado do carro do meu pai, me levaram a seguir a sugestão. Contra todas as probabilidades, consegui o dinheiro necessário para pagar minhas contas. Esse foi apenas um entre muitos episódios que fortaleceram minha fé nas orientações dessa voz misteriosa. Após essa experiência, minha vida sofreu uma transformação radical. Abandonei velhos hábitos alimentares, adotando uma dieta baseada em frutas e vegetais, e mudei completamente minha forma de expressão e pensamento, consciente do poder das palavras. Essa transformação não se limitou a mim. Influenciou até a escolha do nome do meu filho que nasceu após minha experiência de quase morte, reconhecendo o poder profético que os nomes carregam. Cerca de 6 meses depois, essa voz revelou sua identidade. Era o arcanjo Metatron, um ser que eu desconhecia por não fazer parte da tradição cristã em que fui criado. Essa revelação abriu um novo capítulo em minha jornada espiritual, levando-me a estudar e a conectar-me ainda mais profundamente com essa entidade. Um dos momentos mais marcantes dessa jornada
Ocorreu quando fui chamado a ajudar meu sobrinho, que estava em coma após uma overdose. Embora inicialmente tenha esquecido de meditar sobre sua situação, uma profunda meditação na noite seguinte me levou a um encontro espiritual com ele, onde pude convencê-lo a retornar à vida, prometendo que ele teria um propósito significativo a cumprir. Desde então, dediquei-me a ajudar e a curar outras pessoas, guiado pela voz de Metatron. Essa jornada me ensinou a importância de preparar-se para futuras adversidades, adotando práticas sustentáveis e evitando toxinas modernas, como o flúor. Em agradecimento pela oportunidade de compartilhar minha história, gostaria de mencionar meu livro Eu Caminho Entre os Deuses, disponível na Amazon. Nele, detalho minhas experiências com Metatron, os ensinamentos recebidos e como eles podem ser aplicados para o crescimento pessoal. Encerro agradecendo a todos por me acolherem e compartilharem este espaço comigo. Espero que minha jornada inspire outros a explorarem seu próprio potencial divino.